deixa eu conversar com o deputado Mendonça Prado, da Sergipe. Boa tarde, deputado. Boa tarde, prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu. Vamos começar pela PEC 300. Os militares estão assim meio assustados, porque há tempo que a discussão me parece que deu uma esfriada, ou é impressão nossa, deputado? Boa tarde. Boa tarde. É verdade, a discussão deu realmente uma esfriada. Na verdade, nós estávamos já com o processo legislativo em andamento. A PEC 300 foi votada em primeiro turno. Por se tratar de uma proposta de emenda constitucional, ela deve ser submetida à apreciação do plenário por 2 vezes. E, lamentavelmente, veio a eleição, não é? E, após o resultado eleitoral, o processo legislativo não teve mais continuidade. Portanto, nós não concluímos e estamos tentando agora retomar o debate para votar em segundo turno e concluir o processo legislativo. E parece que o governo não tem muito interesse em ver aprovada essa emenda, porque o custo que ela proporciona para os cofres públicos é muito elevado. Por essa razão, essa seria uma das estratégias de fazer uma manobra para postergar a discussão? Nós temos um problema sério no Brasil que nós devemos buscar uma solução. É relacionado à segurança pública, aos altos índices de violência. O Brasil só perde em termos de número de mortes para a Segunda Guerra Mundial anualmente. Então, o custo maior nós estamos tendo na saúde, nós estamos tendo com a quantidade de mortes, não é, da população no nosso país. Nós precisamos melhorar a segurança pública. E o que é a PEC 300? A PEC 300 é a criação de um fundo onde haverá transferência constitucional da União para os Estados-membros, a fim de que a responsabilidade com esse setor fundamental para a vida da sociedade seja compartilhada entre Estados e o governo federal. Segurança pública é um serviço caro e hoje apenas os Estados são responsáveis do ponto de vista orçamentário em relação a esse serviço, é responsável por esse serviço. Então, o que é que acontece? Nós não temos efetivo policial, nós não temos equipamentos, isso em todos os estados brasileiros, falta combustível, tem cidades com 15 mil habitantes que você só encontra no final de semana 2 policiais, essa é a realidade do Brasil. Se nós não resolvermos isso, nós vamos ter índices de violência cada vez maiores e número de mortos também. Então, é uma opção que nós temos que fazer. Aumentar a despesa pública, sim, mas dar maior e melhor qualidade de vida à população. Mas também sem esquecer o investimento em outras áreas sociais que possam evitar o progresso da violência. Certamente. A violência tem origem também na falta de investimento em outros setores. Na educação, principalmente. Na saúde pública também. Porque hoje, por exemplo, se trata a questão do consumo de drogas como se fosse um problema de segurança exclusivamente, quando na verdade não é. É também um problema de saúde. Nós precisamos ter recursos para capacitar servidores, capacitar médicos, construir clínicas de recuperação. Para que os senhores tenham uma ideia, o crack aumentou no nosso país 700% nos últimos 4 anos. Verdade. O consumo de crack. Isso significa dizer aumento de violência, degradação das famílias, destruição da juventude, o fim da perspectiva de futuro das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, falar em criação de fundo constitucional para resolver esses problemas, eu acho que é uma opção boa que o governo deve fazer. Tem um outro fator que eu já ouvi parlamentares, não só do Piauí, mas de outras partes. O professor disse que o policial militar, ele não tem a formação que eu tenho e ele vai ganhar 4, 5 mil reais. Isso sempre é debatido, sempre vem à tona na hora da discussão da PEC 300. Veja, são discussões que são suscitadas no decorrer do processo legislativo. Mas eu acredito muito que o servidor público, ele quer que todos conquistem, não é, claro, os seus objetivos, melhorar. Eu não posso deixar de lutar pelo policial, porque o professor não está gostando. Eu acho que nós devemos lutar por todos. Aliás, os professores, até na minha avaliação, são os que merecem mais. Eles tiveram o piso. Eu acho que o governo ou os governos no Brasil se equivocam na medida em que não cumprem a legislação relacionada ao piso nacional de salários. E o governo federal, quando não transfere os recursos, porque muitas vezes a gente fala do prefeito, do governador,
sem observar que também o governo federal deve repassar os recursos. Tem um dado importante que precisa ser debatido. O governo federal arrecada 64% de tudo que a população do Brasil paga de taxas, impostos e contribuições. Então, o governo federal, ele precisa compartilhar mais com estados e municípios essas responsabilidades. Senão, nós vamos viver aí com os prefeitos sempre de pires nas mãos, porque só constrói uma obra na cidade se tiver uma emenda parlamentar, se tiver uma ajuda do ministro, porque falta recursos nas cidades e nos estados, principalmente da nossa região Nordeste, em função desse sistema tributário complexo que faz da União aquela que arrecada tudo e os demais todos pedintes. Então nós precisamos mudar. E na questão da segurança pública, o primeiro passo é esse, compartilhar a responsabilidade entre a União e os Estados-membros. Eu acho que para os governos do Estado, isso é um prêmio. Então o senhor está propondo aí repensar o financiamento? O processo federativo, a Constituição Federativa do país? Eu proponho repensar o sistema tributário, que é o que todo mundo fala e que o Congresso nunca faz. Essa é a realidade. Aqui no Piauí, no meu querido estado de Sergipe, os prefeitos não conseguem mais realizar uma obra, porque o orçamento é todo comprometido com as vinculações que a própria legislação determina. Então não há recursos para você fazer o calçamento da rua, para você investir a saúde. Você vive a vida inteira dependente dos recursos federais. E nós somos uma república federativa. Os estados têm autonomia política e administrativa. Infelizmente, somente no papel. Porque a autonomia política e administrativa sem dinheiro não faz absolutamente nada. Então, o que nós queremos é realmente alterar o sistema tributário e melhorar, aperfeiçoar o sistema federativo do nosso país. Agora, deputado, os grandes estados, automaticamente as grandes bancadas, têm sido um empecilho para a PEC 300. A gente vê sempre Rio de Janeiro, São Paulo, aquele eixo sudeste, as bancadas não dão muita bola para a coisa, porque os seus governadores travam, pisam, porque eles acreditam que tem que ter uma definição melhor de onde virão esses recursos. Isso. E nós estamos agora fazendo esse trabalho de tentar sensibilizar os governadores. Você veja o absurdo. O Rio de Janeiro, um soldado recebe R$900. Como é que um soldado que recebe R$900 vai combater um traficante de drogas que tem lá R$1 milhão em espécie? Ele se torna vulnerável. Entendo. Essa aqui é a realidade. E também, você não pode permitir que este soldado não tenha condições de uma habitação digna, de dar educação aos seus filhos. Nós não podemos permitir que ele conviva com a marginalidade. Senão, em vez de combater a marginalidade, ele será sempre um companheiro do marginal, o vizinho do bandido. Então, nós precisamos corrigir as distorções. Eu estou falando isso tendo como base os dados do mapa da violência. O Brasil é o 10º país do mundo com o maior número de mortes, ocasionadas, suscitadas por arma de fogo. Esse é um país violento. Ou nós vamos cuidar dessa situação, ou nós resolvemos esse problema, ou nós vamos colocar a população brasileira toda numa situação de vulnerabilidade. Essa é uma das alternativas para melhorarmos a segurança pública. E o pré-sal, deputado? O pré-sal não seria uma linha de financiamento para isso? Veja, o Brasil está crescendo, desenvolvendo. Essa é mais uma fonte de riqueza. E uma fonte de riqueza extraordinária. Sem dúvida. Nós devemos, sim, vincular. Agora, o pré-sal é algo que vem para o futuro. Nós ainda não arrecadamos tanto com esses minérios que são explorados. Futuramente, sim. Podemos, no decorrer do processo legislativo, alterar para prever que esse fundo receba recursos oriundos do pré-sal. Eu acho uma grande alternativa, já existe essa possibilidade, já existe esse debate, essa discussão. Mas nós não temos ainda muito dinheiro oriundo do pré-sal. Mas vamos ter sim no futuro. Eu acho que o pré-sal pode sim financiar a segurança, ajudar na educação e na saúde. São os 3 setores fundamentais para a sociedade brasileira. Deputado, vamos agora falar do Democratas, o senhor vice-presidente nacional. O Democratas está levando aí uma sacudida negativa com a saída do Kassab e a fundação desse novo partido, né, deputado? Silas, nós estamos pagando o preço alto da coerência. Nós
resolvemos obedecer o resultado das urnas. Nós perdemos a eleição. E temos consciência disso. E sabemos que a sociedade moderna precisa ter um governo estabelecido para fazer a gestão, para fazer a administração pública. E precisa ter uma oposição coerente, firme, uma oposição capaz de apresentar propostas, ideias e se tornar, quem sabe, uma alternativa para o país. Então nós, infelizmente, tivemos um partido dividido em relação a esse conceito. Nós que continuamos no partido, temos convicção de que essa é a tese correta, que devemos permanecer na oposição, fazer o contraponto, fiscalizar o governo. Você imagine se todos os partidos fossem governo. Não precisava ter partido, só um, né? Exatamente. Então, nós estamos enfrentando esse momento difícil, não é? Aqueles que não concordam com essa tese estão deixando o partido. Nosso partido vai ser reduzido aí para 60%, 50%, mas temos uma turma jovem, qualificada, preparada, a exemplo do nosso querido amigo aqui do Piauí, o José Maia Filho, que se destacou na Câmara dos Deputados como parlamentar atuante, defensor das causas do Nordeste. Só no Piauí, o Democratas perde os 2 deputados federais. 2 deputados, e 2 deputados com história dentro do partido, né? O Júlio César e o deputado Hugo. E o Hugo Napoleão, que foi inclusive governador, senador, ministro. Mas em compensação, nós temos uma juventude aí, com o ACM Neto, o Rodrigo Maia, o Felipe Maia, não é? O nosso Mainha aqui no Piauí, o Ronaldo Caiado, uma turma muito boa. E vamos preparar esse partido para o futuro. O Democratas pensa em ação judicial para buscar o mandato desses que deixam o partido, embora a legislação aparentemente lhe mostre uma saída por ser um partido novo? Olha, eu lhe digo com toda sinceridade, eu acho que o Supremo Tribunal Federal, através de algumas decisões que já publicou, torna complicada a situação de quem deixa uma agremiação partidária no exercício do mandato. Mas para a fundação? Mesmo para a fundação de um novo partido. Principalmente para aqueles que pleiteiam, que desejam disputar uma eleição municipal no próximo ano. Porque você tem questões relacionadas a prazos, né, que devem ser obedecidos. É evidente que essa é uma preocupação que não é nossa. É uma preocupação de quem saiu do partido e de quem está coordenando, né, a estrutura do novo partido. Bom, o Congresso está buscando aí alternativas dentro dessa reforma política para fortalecer os partidos, né? Hoje os partidos estão totalmente fragilizados no Brasil, né? E em consequência disso, tanto que a oposição cada vez mais vai encolhendo. Qual é, na sua opinião, a saída para que se resolva essa situação? Olha, nós temos que fortalecer os partidos políticos. O Democratas foi o primeiro partido que, através de uma ação judicial, tentou instituir no Brasil a fidelidade partidária. Fomos nós que ingressamos em juízo para ir em busca de um mandato de um parlamentar que foi eleito na nossa agremiação, na nossa sigla. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, a fidelidade partidária. O segundo é nós acabarmos com as coligações nas eleições proporcionais. Isso para melhorarmos a questão ideológica, porque muitas vezes você tem um partido, para uma linguagem mais simples, de direita, outro de esquerda, todos juntos no mesmo pacote e a população fica confusa. Nós precisamos dar maior nitidez ao perfil ideológico, aos programas partidários, para modernizarmos a política no nosso país. Então, acabar com a coligação na eleição proporcional, na minha avaliação, é fundamental. Vai acabar também, por consequência, com uma série de partidos políticos que praticamente só fazem ter uso do programa eleitoral e faz uma miscelânea, uma confusão que acaba confundindo o eleitor do nosso país. Então, acabar com a eleição proporcional, que consequentemente vai reduzir o número de partidos no nosso Brasil, instituir a fidelidade partidária para que nós possamos tornar os nossos partidos programáticos e oferecer à população o conteúdo que o partido vai defender. E hoje ninguém sabe o que é que cada partido defende nos governos ou no Poder Legislativo. Pois não, deputado, muito obrigado, prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço por essa oportunidade de estar aqui. Prazer. No querido estado do Piauí. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo sempre. Olha, agradecer ao deputado Mainha, que trouxe o deputado aqui em nosso estúdio. Vamos para o intervalo comercial.